de novo algo que você já fez? A minha esposa, se ela pudesse voltar no tempo, eu sei o que ela faria de novo. O dia do casamento. Viu só? Sabia. Ela virou para mim esses dias. Daqui a algum tempo a gente vai completar 10 anos de casados. E ela virou para mim e falou assim: vamos casar de novo? Vamos fazer um outro casamento de 10 anos? Né? Não, é muito caro, é muita dor de cabeça. Uma vez só tá bom. Ótimo. Mas se você pudesse voltar mais no tempo, para qual época da sua vida você iria? Infância, se ver livro de boletos. Uma boa ideia, né? Não é ruim essa ideia, não. Adolescência, estudar novamente, sala de aula, os amigos. Se você pudesse voltar ainda mais, quem sabe conviver com amados que já descansaram, né? Eu teria aproveitado ainda mais as oportunidades com meu avô, com os meus avós, né? Teria aproveitado mais a infância, teria desejado crescer mais devagar, não que eu tenha crescido tanto assim. Mas se você pudesse voltar, você talvez gostaria de nascer de novo? Nascer como um bebezinho outra vez? O que você acha, Nelson? Ideia boa ou é ruim? Mais ou menos. Nascer outra vez. A Bíblia fala sobre nascer de novo, né? E a Bíblia apresenta que essa ideia de nascer de novo, ela não significa retomar lá no ventre materno e se desenvolver outra vez. Não. Nascer de novo no cristianismo, ele é uma prática que está diretamente ligada com o novo nascimento em Cristo. Em Cristo. Nós temos algumas formas desse novo nascimento, desse batismo no cristianismo. Pode colocar, Nelson, por favor, na terceira tela. Vamos lá, não pode passar, a outra e a outra. Muito bem. Existe o batismo por imersão. O que é o batismo por imersão? É quando a pessoa, ela literalmente mergulha na água, ela afunda na água. Alguém me mandou um vídeo essa semana, né, de um tanque batismal muito bonito, e a jovem, ela entra por um lado, e do lado do tanque, ou atrás do tanque, tem um outro tanque, vazio, e o pastor ficava do lado de fora, e ali ele mal tinha acesso à pessoa, né? Não é esse o indicado. Existe o batismo por aspersão, ou derramamento. Eu passei por esse, quando eu era um bebezinho, né? Aí não sabia os detalhes que envolvia tudo isso, mas eu passei. Tem as fotos lá em casa, na casa da minha mãe, né? Tem as fotos lá, um dia importante para a família. E existe também o batismo por efusão. É uma outra forma, onde a criança, ela é mergulhada, mas não completamente na água. E às vezes 1, 2, 3, repetidas vezes, partes diferentes do corpo. Não sei se você já viu. Molha primeiro a perninha, depois o bracinho, depois a cabeça da criança. O fato é que existem vários tipos diferentes. A Bíblia apresenta que o batismo, ele é um só, uma só forma de batismo. É o batismo por imersão. E em Atos capítulo 8, eu pedi que você abrisse, nós encontramos uma história muito pertinente para esse dia de estudo. Nós encontramos a história de Filipe e o etíope. E além de etíope, ele também era eunuco, porque a sua vida deveria ser apenas a serviço do rei. Muitos se perguntam como que etíopes conheceram o judaísmo. Ele era um judeu a princípio. Há algumas possibilidades. Uma delas é que quando Salomão conheceu a rainha de Sabá, ela levou junto consigo muitos sacerdotes e provavelmente teve um templo judaico na Etiópia. E é por isso que esse etíope eunuco, ele estava ali. Outra possibilidade é que na dispersão, muitos judeus tenham ido para a Etiópia, encontrado lá uma morada, e ele era judeu de nascimento também. No verso de número 37, aliás, 34 em diante, nós encontramos o seguinte: então, o eunuco disse a Filipe:
peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro. Verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. O que impede que seja eu batizado? A história do eunuco era muito diferente, ela é peculiar. Nós vemos o Espírito Santo atuando de várias formas. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas necessidades que esse etíope apresenta. A primeira delas, ele tinha um desejo por transformação. Ele começa a ler o profeta Isaías. Eu não sei se você já leu o profeta Isaías. É um livro longo, muitos capítulos, é um livro que às vezes você lê e as coisas não fazem tanto sentido, porque é um livro profético. Ele desejava transformação, e ao colocar-se em contato com a palavra de Deus, ele também demonstrava necessidade de humildade. Senhor, permita-me que através da tua palavra haja transformação completa. E o terceiro ponto, ele não apenas desejava uma transformação pessoal, mas como todas as pessoas, ele desejava essa transformação que vem do coração. E agora Filipe, ele tem a oportunidade de apresentar Jesus como sendo o Salvador. O judeu, ele aguardava o Messias, sim ou não? Não, o judeu ainda aguarda o Messias. Ele não aguardava, ele ainda aguarda. Muitos dos judeus praticantes do judaísmo, aqueles que não olham para Jesus como sendo o Messias, ainda aguardam por ele. Não era diferente com o etíope. Ele desejava que o Messias viesse logo, talvez para que ele pudesse ter todas as suas aflições sanadas, todos os seus pecados perdoados. Ele morava longe de Jerusalém. Você já leu essa história? Como é que ela começa? O que ele foi fazer em Jerusalém mesmo? Lembra? Ele foi fazer um negócio lá, ele foi adorar em Jerusalém. E como é que o judeu adorava? Onde que ele ia para adorar? No templo. E o que ele oferecia na adoração? Um animal em perdão, simbolizando o perdão pelos seus pecados. Talvez esse etíope já não aguentava mais. Todas as vezes eu tenho que vir a Jerusalém trazer um animal, não é suficiente, eu preciso de algo que seja completo. Então chega Filipe e apresenta Jesus. Pode avançar, Nelson, mais 2, por favor? Apresenta Jesus como sendo a solução completa, solução plena. Jesus, ele não é apenas um ser humano diferente, não. Jesus, ele é o Salvador dos seres humanos. O seu sacrifício é completo, o seu sacrifício é pleno. Mas tem uma pergunta-chave, né? Pode avançar, por favor? Que o etíope faz: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Ele havia reconhecido não só o sacrifício de Jesus, mas o poder transformador que Jesus poderia operar em sua vida. E agora, ele olha para Filipe. Eu imagino no começo da história, Filipe correndo do lado daquela carruagem, conversando com ele. Filipe pensando: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Nesse momento, Filipe entendeu. Ele estava ali para que esse etíope levasse a mensagem do Evangelho, não só para a sua vida. Dá um spoiler, não estava dentro do sermão, mas você sabia que até o século XIV, especialmente a região da Etiópia, desenvolveu um cristianismo que é muito semelhante ao cristianismo primitivo, observando inclusive o dia de sábado como dia de guarda? Até o século XIV. Depois disso, as influências europeias alcançaram a Etiópia, eles foram perdendo talvez a sua essência. Mas esse etíope levou para a Etiópia, levou a mensagem de Cristo Jesus. E ele foi batizado. Ele foi batizado. Por quê? Por que você acha que ele desejou ser batizado? Me ajuda. Por quê? Só porque
Filipe correu do lado da carruagem? Só porque ele estava lendo o profeta Isaías e Filipe explicou para ele Isaías? Vai além. Esse etíope foi batizado porque ele desejava conhecer a Jesus. Conhecer Jesus de maneira plena. O batismo, ele não é o último passo da caminhada cristã. Às vezes nós nos equivocamos nesse pensamento e achamos que tudo vai se cumprir no dia do batismo. Não. Tudo se cumpre no dia, não é nem na volta de Jesus. Tudo vai estar de maneira plenamente resolvida depois do milênio. Quando o mal for extirpado, quando o pecado for finalizado, de maneira soberana. O batismo não é a linha de chegada. O batismo também não é o ponto de partida. Não. O batismo é parte do processo. Parte do processo de conhecer Jesus. Ele é parte do processo de transformação. Se nós formos olhar para o processo apenas da transformação, ele é o primeiro passo. Mas ele não é linha de partida. Eu preciso conhecer Jesus. Pode avançar, Nelson, por favor? É a fé em Jesus que nos permite receber o perdão e a graça e nos capacita a viver uma vida diferente. Uma vida diferente. Diferente do que eu vivi até agora. Uma vida onde eu permito que Jesus seja o centro. Recentemente, ou não tão recentemente assim, foi lançada uma música pela gravadora Novo Tempo, dos Adoradores. Essa música mexe comigo, esse louvor. Seja o centro. Mexe comigo. Porque é isso que nós devemos permitir, que Jesus seja o centro da nossa vida. Não é algo adjacente, não é algo periférico, mas que ele seja o primeiro, o principal. Ele seja prioridade. Pode avançar, Nelson, por favor? Ser batizado simboliza a morte para o pecado e a ressurreição. Uma vida nova com Jesus. Foi isso que ele mesmo disse a Nicodemos naquele encontro à noite. Não sei se você já assistiu uma série chamada The Chosen. Alguém já assistiu essa série aqui? Né? Eu gostei da primeira temporada, boa. Eu não assisti a última, mas o episódio que a Júlia sabe disso. O episódio que mais mexeu comigo foi o episódio do encontro de Nicodemos com Jesus. Se você não viu, procure, veja. É diferente. Ler nos faz entender muitas coisas, mas assistindo ali, a gente talvez começa a ter um senso mais pleno. Então era assim que a noite se parecia. Então foi nesse tom de voz que eles conversaram. Foi baixinho, não foi alto. Estava de noite, o silêncio era predominante. Se eles falassem alto, muitas pessoas poderiam acordar, os vizinhos acordariam. O encontro de Jesus com Nicodemos foi marcante. E ali, Jesus nos apresenta a solução para uma necessidade que todos nós temos. Só Cristo pode satisfazer essa necessidade. A necessidade do vazio interior. Ou do sentimento de pecado que precisa ser transformado por Jesus. O resultado desse encontro, por favor, Nelson, é uma transformação diferente. Eu vejo aí que tem gente se preparando para casar. A Ziane ficou feliz, mano. Eu fico feliz. Já está formando o enxoval. Logo vem o pedido. Né? Josias também está se preparando para casar. Feliz, Dali? Está se preparando, coisa boa, né? Mas agora pergunta para os casados. Tem aí 3, 4 casais aqui, né? Para os casados. Fazer essa pergunta, a Julia disse que eu não ia mais fazer. Para os casados. Quem conseguiu mudar algo no seu cônjuge, falando, brigando, mandando, quem já conseguiu aí? Não dá certo, né? Nem você, dona Júlia. Ela olha para ela e fala que ela mudou algo em mim, né? Não, eu mudei porque eu quis. Sabe por que nós não conseguimos? Porque nenhuma transformação plena vem de fora para dentro. Nenhuma transformação plena vem de fora para dentro. A transformação plena de um cônjuge vai vir de dentro para fora, quando a pessoa admite, olha, realmente, eu sou falho nesse aspecto, eu tenho que melhorar nesse aspecto. Não é diferente do nosso relacionamento com Deus. A transformação do coração, pode avançar, ela é um processo para a vida toda. E ela vai surgindo de dentro para fora.
Cristo vai colocando em nós o desejo de mudança e Ele vai apontando tudo aquilo que nós precisamos mudar. Nós vamos deixando coisas pelo caminho e nós vamos admitindo novas características. O nosso caráter vai sendo transformado à semelhança do caráter de Jesus. Amém. É assim que funciona. O batismo, ele não é, repito, a linha de chegada nem o ponto de partida. Ele é parte de um processo de transformação da vida toda. Uma mudança interior. Quando entregamos, permanecemos, fazemos um gancho da lição e permitimos. Eu preciso permitir. Sabe aquele incômodo, mas parece que isso está errado, mas eu não estou satisfeito. É o Espírito Santo operando na nossa vida. Quando chega alguém e nos aconselha, quando chega alguém, às vezes, dá um puxãozinho de orelha, né? Nós chamamos isso de exortação. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas o Espírito Santo faz isso. Ele nos convence, Ele nos transforma, Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar. Pode avançar, por favor? E isso nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. A transformação do coração, ela vai ser essencial, porque afeta em tudo. Afeta o meu falar? Sim ou não? Afeta os meus dias? Muda a minha rotina? E a alimentação muda? E o relacionamento com as pessoas muda ou não muda? Alguns aqui já conheceram minha mãezinha, né? Um amor de pessoa. Mas quando eu olho para minha mãe hoje, não é 10% do que ela foi um dia. O Espírito Santo transforma. A minha família pode não parecer, eu não herdei essa característica deles. Eles são muito impulsivos. E quando eu digo impulsivo, significa que eles brigam com todo mundo, né? E eu percebo o Espírito Santo transformando cada um deles. Minha mãe, meu tio, minha tia, os meus primos. O mais novo é uma paz, transformado desde o ventre da mãe. É diferente. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele renova a nossa mente e o nosso coração. A importância da transformação do coração, ela não está no relacionamento com as pessoas, mas na forma como nos relacionamos com Deus. Conviver com as pessoas é consequência. O importante é o meu relacionamento com o Pai. Permitir que o Espírito Santo desenvolva em mim um amor genuíno por Ele. Pelas pessoas vai ser consequência. Cristo deve ser o centro da minha vida. A transformação, ela é um processo essencial na nossa vida. Ela nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus e refletir a sua graça às outras pessoas. Eu sei que tem algumas comportoras aqui. Eu comportei em ajuda de Dona Júlia 9 campanhas ou 11 campanhas. E quando eu passei no vestibular de teologia, eu olhei e falei, não, vou ter só que fazer isso. Vou ter só que vender livro? Não, isso aí é muito fácil. Deixa comigo. Minha primeira campanha foi em Foz do Iguaçu. Campanha de verão. Eu me lembro que eu cheguei na campanha dia 2 de janeiro. Um calor muito grande, quente. Recebi um treinamento, recebi uma dupla de comportagem, recebi uma cama, quer dizer, uma vaga no treliche, né? E eu comecei, dia após dia. Eu lembro que eu vendi o meu primeiro livro no 4º dia de campanha. A pedido. Vendi rápido, né? Mas a pedido. A pedido. Lá para o final da campanha. Os dias foram passando e toda a autossuficiência que eu tinha, isso eu resolvo fácil. Deus foi tirando, Deus foi removendo, Deus foi transformando. Acabou a primeira campanha, eu consegui entrar na faculdade. Não significa que eu paguei toda a faculdade, eu consegui entrar na faculdade. Fui para uma segunda campanha, Nelson, na cidade a sede era Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Campanha de inverno, frio. Mas eu pensei, não, agora eu vou ter 60 dias para comportar.
Eu não consigo, não vou dar conta. Primeira semana, chuva e frio. A tal ponto que em uma determinada parte da campanha, não me lembro exatamente qual semana era, eu e a minha dupla de reportagem, hoje ele é pastor sul-mato-grossense, acho que é leste mato-grossense, MDA, e jovem lá, nós acordamos pela manhã, não tinha como a gente sair, porque a gente não tinha roupa seca. Dormíamos embaixo da igreja, né? No porão da igreja, um frio danado. Eu falava, e agora? Como que eu vou conseguir aqui? Toda aquela autossuficiência Deus foi retirando. E não foi na segunda campanha que ele conseguiu retirar tudo. A terceira foi em Cascavel. A quarta foi em Arapongas, Rolândia, Santo Antônio da Platina. Depois foi em Maringá. Depois foi em Arapongas outra vez. Depois foi em Maringá outra vez. Chegou na última campanha, meio do ano, Umuarama. Eu falei, não, agora eu já aprendi, né? Há 4 anos fazendo isso, agora eu já sei. Não sabia, sabe por quê? Porque Deus precisava retirar a autossuficiência do meu coração. É uma transformação. E aí você pensa, não, agora que o pastor se formou, agora a autossuficiência foi embora, né? Não. Estou dando uma característica, você tem outras, eu tenho mais. Dia após dia, Cristo, através do Espírito Santo, vai nos transformando. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, que a transformação, ela é um processo para a vida toda. Para a vida toda. No livro Educação, do Espírito de Profecia, Ellen White faz uma comparação. Ela compara a palavra redenção com a palavra educação. Parafraseando, ela diz: educação e redenção são uma e a mesma coisa. Sabe o que isso significa? Que no processo de redenção, Deus vai me educar. E educar é diferente de ensinar. Quem é professora aí, quem deseja ser, sabe que ensinar é uma coisa, eu sento e eu ensino. Mas educar vai além. Educar envolve repetição, educar envolve exortação, educar envolve chamar atenção, repreender. É isso que Deus faz conosco. Ele nos educa para nos redimir. Ele nos transforma para nos salvar. Ele muda o nosso coração. E é um processo da vida toda. Meu querido irmão, minha querida irmã, o convite do Espírito Santo para nós hoje, o convite da divindade hoje, é para que busquemos constantemente a transformação do nosso coração. E essa transformação, ela só vai vir quando eu permitir. De mim mesmo eu não consigo, mas pelo poder de Cristo é possível. Uma transformação completa, uma transformação genuína, uma transformação que leva uma vida para experimentar a eternidade com Jesus, para sermos testemunhas do seu amor transformador. Tem um livro muito bonito e eu sugiro a leitura, chama-se Visões do Céu. Um livro pequeno, curtinho, tem um PDF. Nele, o Espírito de Profecia, Ellen White descreve o encontro de Jesus com Adão. Um abraço, peito a peito, um abraço apertado, daquele que viveu para educar, para redimir, para transformar. Talvez eu e você, nós vamos desfrutar do mesmo abraço com Jesus. Mas para que isso aconteça, o nosso coração precisa ser mudado, precisa ser transformado. Nós vamos ter um louvor agora. O Beto vai usar o seu dom e eu convido você a permitir essa transformação completa, a lembrar do seu batismo ou se preparar para ele que está chegando, permitindo que o Espírito Santo mude o nosso coração por completo. Uma transformação, uma mudança de caráter, de estilo de vida para sempre.